Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber a notificação. Tá vindo ver mais um bate-papo Mayhem e hoje a gente vai falar de magia do fogo. E magia do fogo, para quem não conhece, começou dentro da Umbanda Sagrada, agora também está liberado, você pode praticar de qualquer religião, a gente vai conversar com isso. Eu chamei um especialista, eu já conheço o Marco já faz muito tempo, né? Fazer uns 4, 5 anos que eu dei a palestra, e a gente se conhece há mais um tempão. Hoje eu chamei um cara que manja muito, tanto de Umbanda quanto de magia do fogo, para a gente conversar um pouquinho sobre isso tudo, né? Então seja muito bem-vindo. Como é que você está, Marco? Bem-vindo, obrigado aí, obrigado pelo convite, obrigado aí por a gente estar junto de novo, né? Nós tivemos aí essa oportunidade de estar junto aí numa palestra que foi feita lá na Casa do Fogo Divino, lá no Espaço Águia Sagrado, e foi até interessante, né? Uma palestra que você falou aí sobre a relação dos orixás com a cabala hermética, foi lindo, foi maravilhoso. Eu sempre fiquei sempre apaixonado aí por esse trabalho seu. E estamos aqui de novo, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre magia divina, sobre a magia das 7 chamas sagradas, magia do fogo, magia das velas, cada um dá um nome aí para ela, né? Mas o nome oficial, magia das 7 chamas sagradas. Maravilha. E só que antes da gente começar a entrevista, o pessoal sempre pede para falar um pouquinho da jornada, né? Tipo, importante, a gente fala muito de verdadeira vontade, tal. Isso eu sei que você tem o centro do Agni, depois a gente vai falar sobre ele também. Mas eu queria que você falasse como é que você começou, né? O que te jogou para dentro da Umbanda, da magia? Conta um pouquinho para a gente aí da tua jornada. Vamos lá. Da magia eu fui jogado, né? Nós vamos chegar nessa parte. Mas eu entrei na minha vida religiosa, eu nunca busquei nada em igreja católica, primeira comunhão, essas coisas, eu nunca fiz nada disso. Minha mãe nunca me obrigou a fazer nenhum tipo de relação aí com a igreja católica, nem nada. Então, eu acho que eu só tenho o batismo católico e depois não fiz mais nada. Acabei me casando na igreja católica por pedido da família, mas só e mais nada. Então, eu não tinha contato nenhum com igreja, nada mais. Até que eu conheci uma amiga de faculdade, eu estava na faculdade fazendo administração de empresas, sou formado em administração de empresas, durante a faculdade eu conheci que hoje é minha esposa, né? Está comigo aí, estamos juntos aí há 23 anos. Ela trabalhava num centro, aqui na Barra Funda, centro do Caboclo Inco, um centro muito bacana, está aí há mais de 80 anos aí de existência, e nós começamos lá, em 1998, se eu não me engano, ou por aí, foi a época que a gente começou a frequentar, que eu comecei a frequentar. E na hora que eu entrei, né, entrei naquela casa religiosa, aquela casa espiritual. Sempre passei durante toda a minha vida sempre sentindo energia, né? Então, durante toda a minha infância, durante todo o meu encontro, durante todo o meu crescimento, eu sempre senti energia, mas eu nunca sabia o que era. Às vezes ia na casa de um amigo, às vezes ia na casa de um colega, olhava aquele quarto escuro lá, aquele quarto no fundo, e já me dava aquele pavor, né? Já dava vontade até de chorar, né? Então, às vezes ia na casa do meu tio e olhava para o quarto dele e falava assim, meu, lá eu não vou, mas nem ferrando. Eu não via, não ouvia nada, mas era bem sensitivo, eu tinha essa facilidade. Então, na hora que eu pisei primeira vez num terreiro de Umbanda, puta, para mim foi um desespero, né? Era muita energia, muita vibração, mas aí a gente abriu um pouco lá, que ficou um pouco mais à vontade e acabou entrando no terreiro. E eu fui frequentando o terreiro durante muito tempo. Até mais ou menos 2006, eu frequentava aquele terreiro, participava lá das giras, gira de caboclo, gira de preto velho, tinha as giras de desenvolvimento, mas minha parte mediúnica nunca foi desenvolvida. Eu sempre trabalhava com o que as pessoas chamam de cambone. Eu sempre fui cambone. Minha esposa tinha uma mediunidade muito forte, ela era incorporante, ela era médium de trabalho, então ela ficava na frente e eu ficava de cambone lá atrás, né? Então,
Eu sempre fui muito curioso em querer conhecer as coisas, querer conhecer o que eu estava vendo, o que estava acontecendo. Então, muitas vezes eu parava do lado do guia lá e ficava perguntando um monte de coisa, né? Perguntando tudo. Mas por que isso? Mas por que aquilo? E naquela época, quando você fala nesse tempo aí de 1990, 1998, né? Nesses anos aí, tudo que você ia falar era mistério. Não, isso daí é mistério, não posso falar, não tem como falar, ou como hoje a gente fala, hoje a pessoa não sabia e não podia falar que não sabia, né? Então, a gente foi vivenciando isso daí. Tinha algumas coisas que nunca poderiam falar. Mas eu fui muito conversando com as entidades e fui aprendendo muito com eles. Eu fiquei, acho que mais ou menos, aí um número redondo, em torno de uns 7 a 8 anos como Cambone atrás dela. Então, aquele terreiro, hoje em dia, eu vejo as pessoas dentro de uma religião de Umbanda, a pessoa vai lá uma vez por semana e já fica cansado de ir no terreiro. Lá na casa do Caboclo Lincoln era 3 vezes por semana. Então, toda segunda-feira era gira de caboclo. Toda quarta-feira, gira de preto velho. Toda sexta-feira, desenvolvimento. Então, a gente passava mais tempo dentro do terreiro do que qualquer outra coisa. E isso foi vencendo aí. Até que chegou o ano de 2006. Nesse ano, conheci uma pessoa, um amigo, hoje a gente perdeu contato, mas ele começou a me falar sobre uma tal aí de magia divina. Começou a me falar sobre um cara aí, um tal de Rubens Saraceni, que escreveu um livro, Guardião da Meia-Noite, e ele começou a falar que tinha essa tal de magia do fogo, essa tal de magia divina, que era o último curso que ele ia dar, que era o último grau que ele estava dando, a última turma que ele estaria formando, e que eu deveria fazer esse curso de qualquer forma. E eu fui muito relutante, eu falei, eu não vou fazer isso. Eu estou muito bem dentro da religião de Umbanda, eu estou tranquilo, aqui me satisfaz, aqui me atende, eu tenho as entidades que me falam comigo, que conversam, para mim está tudo maravilhoso. E esse cara foi falando, e foi botando a minhoquinha na minha cabeça. Até que eu falei assim, peraí, acho que eu vou ver o que acontece isso, né? E durante esse processo, dentro de vivência, dentro da Umbanda, eu comecei a ter uns sonhos meio estranhos, né? Eu comecei a sonhar que eu estava dando passe nas pessoas. Eu me formei na Magia do Fogo em 2006, então em 2005 eu comecei a sonhar que eu estava dando passe nas pessoas. Você imagina eu, um leigo de religião, dentro da religião de Umbanda, sonhando que estava dando um passe sem estar incorporado em outra pessoa. Eu entrei em desespero, né, Marcelo? Eu falei assim, puxa, eu estou começando a me achar. Eu estou começando a achar que eu sou melhor do que as entidades. Eu estou começando a achar que eu estou acima deles. E eu fui lá, bati cabeça para o orixá, bati cabeça para as entidades, falei, paizinho, você me desculpa, mas já é a segunda ou terceira vez que eu estou tendo esse sonho. Eu estou sonhando que eu estou dando um passe sem estar incorporado. Eu estou achando que eu sou melhor do que vocês. Eu queria me desculpar, queria pedir uma lêmea aí, a Go, por isso daí, por esses meus sonhos. E em 2005, uma entidade chamada Seu Cobra de Oxum chegou para mim e falou assim, meu filho, você vai chegar o momento que você vai entender por que desse sono. Então, eu já comecei a ficar um ano atrás, antes de conhecer Magia do Fogo, eu já tive esse sonho. Aí eu falei, caramba, mas que interessante, né? Foi me criando essa minhoquinha na minha cabeça. E durante o passar do tempo, né, até chegar o ano de 2006, quando eu fui realmente fazer o meu curso de Magia do Fogo, em uma outra oportunidade também, esse caboclo, seu Cobra de Oxum, naquela casa espiritual, eles usavam uma fita na testa, né, representando as cores que aquela entidade trabalhava, que aquele caboclo trabalha, né? Então, geralmente, um caboclo de Oxóssi usava uma fita verde, se ele trabalha na força de Oxalá,
com Xangô, colocava uma fita branca também, uma marrom, ele ficava com 3 cores de fita na testa. Um exemplo. E seu cobra de Oxum, ele pegou e ele colocava uma fita verde e uma fita azul marinho. Porque lá dentro da casa do Caboclo Limpo, a cor de Oxum era azul marinho, né? Então ele usava essa cor. Até que chegou um determinado momento que essa fita de tanto, como a gente ia 3 vezes por semana dentro da Umbanda, essa fita começou a esgarçar de tanto lavar, e lava a fita e guarda, e lava, passa, começou a esgarçar essa fita. E eu cheguei para ele e falei assim, Caboclo, eu vou fazer uma fita nova para o senhor, né? Vou fazer uma fita nova, faz igualzinho que você está falando aqui. E ele pegou e falou para mim, não, eu quero que você mude a minha fita. Eu falei, pois não, paizinho, de que jeito que você quer que eu faça a sua fita? Aí ele falou para mim, você coloca um azul, mas mais claro do que esse. Ah, tá bom, pai. Então você quer uma fita, aquela fita de Iemanjá, azul clarinho, né? Azul mais claro? Ele falou, não, eu quero uma cor mediana entre o azul marinho e entre azul clara. E esse negócio ficou na minha cabeça, né? Eu falei, caramba, que estranho, né? Mas a entidade pediu, quem somos nós aí para falar alguma coisa de diferente, né? O que eu poderia falar de diferente dessa situação? E eu fui lá e fiz a fita dele. Aí depois fui entender aí dentro da magia divina que, na verdade, o nome dele, Seu Cobra de Oxum, era um nome que ele dava esse nome dentro da Umbanda porque as pessoas não conheciam outras linhas de entidades, de entidades não, de orixás dentro da Umbanda, mas, na verdade, o nome dele era Seu Cobra de Oxumaré. E dentro da magia divina, que nós vamos falar mais para frente aí, a cor de Oxumaré, que é a cor do trono masculino do amor, é aquele azul turquesa, né? É um azul médio, um azul turquesa. Então, são 2 pontos que me chamaram muita atenção dentro da Umbanda antes de conhecer, saber quem é Rubens Saraceni, antes de conhecer o que é magia divina, o que é a Umbanda sagrada. Isso aconteceu, esses 2 fatos que me chamaram muita atenção. Até que chegou o momento, então eu falei, então eu vou ver esse negócio aí. Vamos ver o que acontece daí. Eu vou fazer esse curso. É o último dele? É o último dele. Então, eu fui fazer. E aí, em 2006, eu fui lá no Colégio Tradição de Umbanda Sagrada, Tradição de Magia Divina, lá no Colégio Tradição de Magia Divina, e fui fazer o curso de Magia do Fogo com o mestre Rubens Saraceni. Cheguei lá, um salão enorme, né? Muitas pessoas, acho que deve ter mais ou menos umas 300 pessoas lá, tudo lá naquele salão grande, enorme dele, uma sobreloja muito grande. E eu comecei a ouvir lá a explanação dele naqueles cursos. Durante a explanação, eu já comecei a me sentir em casa, né? Comecei a olhar e falei assim, peraí, meu, mas eu acho que eu já vivi isso daí. Eu acho que esse negócio aí não me é estranho, todo esse ensinamento, né? E eu começava a ouvir ele falando, ele conversando sobre as coisas relacionadas à magia divina, e eu começava a me sentir parte daquela história. E aí, às vezes, uma pessoa chegava e falava assim, Rubens, mas isso daqui é por causa disso? Eu falei, não, você não entendeu, é por causa disso aqui. A facilidade de assimilar o que ele estava falando era muito grande. Então, eu comecei a sentir essa sintonia bem bacana aí com o mestre Rubens. E até hoje eu agradeço aí o meu amigo que fez com que eu pudesse ir lá fazer parte e fazer esse curso da magia divina. E a partir daí, depois de 2006 que eu me formei, foi fechada a egrégora. Fechou a egrégora aí dos 7.777 magos da magia divina, magos do fogo, que era o que o mestre Rubens precisava, né? Então, quando chegou esse momento, teve aí uma solenidade em Santo André, Santo André não, foi no ginásio São Caetano, fecharam o ginásio São Caetano, encheram todo o ginásio de magos e magas da magia divina. Foi algo muito grandioso. Eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de estar presente, estar junto com eles. E a partir daí, já em 2007, como fechou essa egrégora dos 7.000, o Rubens começou a ter, ele deu autorização para que outros magos pudessem também
ser iniciadores desse mistério da magia divina. E eu me cadastrei lá, né? Me cadastrei como também mago iniciador dos mistérios da magia divina. Em 2007, já em 2007, eu já tive a minha primeira turma de iniciados na magia do fogo, e a gente vem aí dando essa aula até hoje aí com o Agni Sagrado, que aí depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, né? Mas aí o que a gente tem que ver e entender direitinho, assim, para as pessoas perceberem que magia divina, você trabalhar com a magia do fogo, ser mago ou maga da magia do fogo, não tem nada a ver com religião. Não está ligado nada com religião. Mesmo sabendo que o mestre Rubens, ele era um bandista, ele era um sacerdote umbandista, ele era um dirigente da casa de uma casa religiosa, né? Do colégio de Umbanda, Pai Benito de Aruanda, era dirigente dessa casa. Não tem ligação. Você pode ser mago ou pode ser maga sem ser umbandista. Tá certo, Marcelo, que eu não sei por quê, mas eu não sei se é afinidade, eu não sei o que é, mas se você for pegar, acho que 70% dos magos da magia divina são umbandistas. Porque a magia divina ela tem uma facilidade muito grande de você ajudar as pessoas. Então, eu me formo mago, tenho o grau de mago da magia do fogo. Legal. Eu vou primeiro me cuidar, esse é o ponto principal que eu acho da magia, que é uma das coisas que eu acho muito estranho aí dentro da religião, porque dentro da religião, às vezes, a pessoa está zoada, a pessoa está bagunçada, toda a vida ferrada, e o cara pega e coloca ela dentro da corrente mediúnica, né? Então, o cara já está ferrado, e aí joga ele lá dentro da corrente mediúnica. Então, acho que primeiro você tem que cuidar da pessoa, e a magia divina traz isso para a gente. Você entra dentro da magia divina, você é cuidado, você se cuida, você se reequilibra, aí você começa a ajudar a sua casa, você começa a ajudar os seus familiares e também ajudar quem precisar e quem pedir o seu auxílio, né? Então, a magia divina vem com esse fundamento para nós. Ela traz isso daí. Com tudo isso que foi acontecendo, com toda essa formação dentro da magia divina, eu fui realmente deixando um pouco a Umbanda de lado. Eu fui deixando ela de lado. Por quê? Porque a Umbanda eu acho maravilhosa. Acho que é uma religião linda, uns fundamentos maravilhosos, as entidades muito magníficas. Você conversar com o preto velho, você conversar com o caboclo, você conversar com uma esquerda, com um guardião. É lindo, é maravilhoso, mas nós temos um grande problema que são os umbandistas. Os umbandistas eles acabam botando vaidade, botando ego, botando soberba, ultrapassando o que é uma religião maravilhosa. E durante a gente vai, já estou com barba branca, cabelo branco, né? Você vai passando tantos anos da sua vida que você fala assim, meu, eu não quero mais ter que estar num local onde vai ter discussão, onde vai ter fofoca, onde vai ter esse tipo de problema. Tá certo que isso não é privilégio da Umbanda. Isso é privilégio aí de todas as religiões, a gente ouve falar desse tipo de coisa. Todo lugar que tem muita gente acaba tendo essas confusões. E a magia divina começou a me trazer essa tranquilidade. Porque eu, como mago, posso chegar lá e atender uma pessoa sem precisar ninguém do meu lado, sem precisar ninguém junto. Então, eu vou lá, abro um espaço mágico, ativo a magia do fogo, cuido daquela pessoa, limpo horrores em volta dela, recolho espíritos sofredores, perdidos, arruaceiros, qualquer tipo de energia negativa que em volta dela, ela agradece e está tudo certo, sem precisar ver, sem que outras pessoas fiquem olhando, mas você viu que ele fez aquilo, você viu que ele deixou de fazer aquilo, você viu que ele não fez, sem precisar de tudo isso. Então, isso daí foi me completando. Eu comecei a me sentir mais tranquilo. Porque com essa vivência dentro da magia do fogo, com essa vivência dentro da magia divina, quando você se inicia nesse mistério, se consagra nesse mistério, parece que muito mais a espiritualidade
se abrem. Eles falam assim, agora você está tranquilo. E eles muito mais se abrem. Minha clarividência aumentou, começou a aparecer a clarividência, né? Meu contato, minha clareaudiência também começou a aparecer. Tanto é que nós vamos falar mais para frente aí, mas comecei a escrever livros falando sobre a religião de Umbanda, sobre tudo que eu aprendi de bom dentro da religião de Umbanda, falando sobre a magia do fogo, aí sobre um livro maravilhoso, A Ordem Agni, que a gente escreveu também. Começou a fluir muito mais, porque eu acabei me encontrando dentro do meu objetivo, dentro da minha filosofia, né? Então, a gente foi levando isso daí, trazendo isso daí, aprendendo muito com a magia do fogo. Ela dá uma mudança drástica na nossa vida. Ela muda nosso sentido, muda a nossa forma de ver o mundo, muda a nossa forma de entender. É um curso... o Rubens até falava na época que até um nome meio estranho, você falar de curso, né? Ah, eu vou ser mago. Ah, então faz um curso de 5 meses para você ser mago, né? Fica um negócio meio estranho, né? Fica uma palavra meio confusa. E uma das minhas aulas, aí eu falava para uma aluna, eu brinquei com ela e falei assim, ó, para você ser mago, você tem que vir no curso todo dia da semana lá que a gente marca, durante os 5 meses. Você não pode faltar. Não é que nem tricô e crochê. E a mulher acabou ficando brava comigo, porque ela fazia curso de tricô e crochê e ela não entendeu o que eu estava tentando falar para ela. Eu perdi uma meia hora da aula tentando explicar para ela que tricô e crochê são técnicas que você aplica, né, de movimento, né, que você faz para criar aquele tricô que você escolheu lá, aquela forma que você queria daquele objeto lá que você estava fazendo. Mas quando você fala em termos de magia divina, você se iniciar nesse mistério é uma mudança do seu espírito, é uma mudança da sua alma, mudança de comportamento, mudança de entendimento. Então, vamos dizer assim, tem um aprofundamento, uma vivência, né? É você se entregar durante esses 5 meses, que é o tempo do curso da Magia do Fogo, para você entrar mesmo e conhecer esse mistério, né? Então, e a vivência foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, fomos fazendo, fomos trabalhando, e aí chegou o momento que eu falei assim, não quero mais Umbanda, vou abrir meu espaço, né? Acabamos abrindo aí o nosso espaço Agni Sagrado, nosso espaço terapêutico, nosso espaço energético para trabalhar, né? E ajudar as pessoas dentro desses mistérios aí da magia divina. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas. Você pode trazer essa energia, tirar essa energia de você mesmo. Você consegue amadurecer a sua energia, muitas vezes sem precisar buscar essa energia à sua volta. Você ter essa força, você ter essa ativação, né? Como mago, você pegar a sua vibração da sua mão e puxar e trazer esse mistério do fogo, essa energia do fogo e direcionar para a pessoa que você precisa. E sabe qual é o mais interessante? O grande problema de tudo isso é que funciona. A gente tem visto aí as coisas, os trabalhos maravilhosos, as soluções maravilhosas que têm ocorrido com o uso, com a prática da magia divina, que é sensacional. A gente percebeu muito disso daí acontecendo, muito disso daí melhorando, né? Tanto é que durante esse processo aí, eu ainda tentei buscar outras casas religiosas, outros atendimentos com casas religiosas, e acabei não dando muito certo. Quando você começa a ser mago, você começa a mudar a sua vibração, a sua energia. E as pessoas sentem isso daí. A pessoa percebe o quanto você mudou, o quanto você está, como sua vibração está diferente. E foi um caso muito engraçado que aconteceu, Marcelo. Eu estava lá numa casa espiritual, perto de casa. Eu consegui arrumar um terreiro que eu ia a pé da minha casa. Então eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Era uma vez por semana e eu podia ir a pé da minha casa. Eu falei, melhor que isso, impossível, né? Então eu quero continuar, né? Apesar de ter o grau de mago, apesar de ter o grau de magia divina, eu quero continuar dentro da religião. E fui lá conversar com o sacerdote da casa e falei para ele,
eu só estou aqui para ajudar, né? Só estou aqui para o que você pedir aí, para te ajudar aí a tocar aí nos seus trabalhos aí que você está fazendo. Ele falou, beleza, tá bom, Marco, fica aí à disposição aí, que você também aí, obrigado por você estar junto com a gente. Eu falei, tá bom, estamos aqui para adicionar, para aumentar aí a sua ajuda. Só que toda vez que ele ia começar as giras da casa dele, ele sempre começava atrasado. A gira tinha que começar às 8 horas. E aí, chegava às 8 horas, nada dele começar a gira. Chegava às 8h15, nada de começar a gira. Chegava às 8h30, nada de começar a gira. Um dos dias eu saí do terreiro, fui tomar uma água, e na hora que eu olhei na escada que dava ao escritório do dirigente lá, eu vi um monte de mulher com crianças lá naquele espaço, né? naquela escada. E eu perguntei para a menina que trabalhava lá, falei, querida, o que são essas pessoas, essas mulheres, essas crianças que estão aí aguardando? Sabe o que é? É que o pai, ele faz benzimento aí para as crianças, ele não tem como negar, né? Ele benze as crianças antes do início, né? Então, ele sempre tem esse dia, por isso que às vezes acaba atrasando. Só que aquele dia ele estava atrasando muito. E ele acabou abrindo a porta, ele me viu, ele falou, Marcos, você tem benzimento? Você sabe fazer benzimento? Eu falei, não, eu não tenho benzimento, mas eu tenho magia divina. Então aplica para essas crianças para mim? Eu falei, tá bom. Fui lá e chamei as crianças e ativei magia para elas. 1, 2, 3, 4. E em 10, 15 minutos já tinha atendido todas as crianças. Quando ele abriu a porta de novo, ele falou, cadê as crianças? Eu falei, já atendi, já foram embora. Ele falou, nossa, que beleza, que maravilha. Na outra semana, nenhuma criança apareceu. Aí eu falei assim, ou eu assustei as crianças, né? O que aconteceu? Nenhuma criança apareceu na outra semana. Na posterior, nenhuma criança apareceu. Foi aparecer só depois, na terceira semana depois, né? Que eles foram aparecer. Então, você vê que coisa interessante, né? Como essa força da magia sustentou o que as mães, o que as crianças queriam, sustentou ela durante quase 15 dias aí, 15 dias. Coisa que, né, que o benzimento aí demorava muito o processo, a magia divina já foi lá, aplicou, ativou, ajudou, e depois só de 15 dias. Mas eu fiquei meio preocupado, eu falei, será que eu fiz com essas crianças? Será que eu matei uma aí? Será que aconteceu aí? Para mim foi meio complicado isso aí, viu, Marcelo? Negócio, a gente aplica, né? Vai aprendendo, vai aplicando, mas às vezes você fica assim, pensando, o que é isso daí? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E aí ele pôde começar a gira dele tranquilo, maravilhosamente bem. E eu fui vivenciando isso daí. E você, como mago, você chama atenção. Aquilo que eu falei um pouquinho antes. A sua vibração começa a subir. As pessoas que estão lá, naquela casa espiritual, elas começam a vir em sua direção. E as pessoas começaram a vir. Ô, Marco, mas você pode me ajudar aqui sobre determinada coisa? Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara. Vai lá falar com o dirigente espiritual. Não vem falar comigo. Eu morria de medo, né, do cara ficar enciumado, né, do cara ficar aí, né, sei lá, ficar com raiva, não sei qual que é o sentimento que ele pode ficar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vai falar com ele. Mas aí a pessoa começava a pedir tanto que a gente começou a aplicar magia divina. Começava a atender as pessoas lá dentro do próprio espaço. Conversei com o dirigente da casa, ele permitiu, e aí um dia da semana aí a gente começou a aplicar magia divina dentro do espaço religioso, dentro da casa lá de Umbanda, daquela casa, daquele terreiro de Umbanda. E as pessoas começaram a vir, começaram a achar interessante, começou a mudar a vida deles, né? Começou a mudar. Aí você fala assim, mas por que as coisas mudaram? Quer dizer que a Umbanda não presta? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando em hipótese nenhuma. A religião vem com um fundamento e um objetivo que é nos dar a religação com Deus, nos conectar de novo com Deus, mudar os nossos pensamentos, mudar nossas atitudes. E muitas vezes as pessoas procuram uma religiosidade somente para limpeza espiritual, somente para limpeza energética.
E não é assim que deveria ser. Então, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a ir na magia divina e começaram a ser limpas energeticamente, espiritualmente, né? Mudando a sua situação, a sua energia, a sua vibração, aumentando a sua energia. Elas começaram a ir dentro da religião do Umbanda e começaram a conversar com os guias. Então, a partir do momento que você não precisa mais que um guia espiritual fique limpando você, ela começou a entender muito mais do que ela precisava na vida dela. Porque quem conhece terreiro de Umbanda sabe, você entra lá no terreiro, 5 minutos que você tem, 10 minutos que você tem lá. E muitas vezes a entidade demora quase 10 minutos só para limpar a sua energia à sua volta, né? Então, isso acaba prejudicando muito. Na hora que a entidade vai começar a falar com você, opa, peraí, é o próximo, porque senão vira a madrugada atendendo as pessoas. Então, a magia divina tem essa grande facilidade. Recolher energias negativas, recolher sobrecargas energéticas, ela faz com muita facilidade. É o fogo divino, é o fogo espiritual, é o fogo energético, é o fogo que se alimenta de energia negativa. Então, você pode estar com uma energia pequena negativa, você pode estar com uma energia grande negativa, não importa. Aquele fogo espiritual, aquele fogo ativo na magia divina, ele vai encobrir tudo que estiver de negativo à sua volta. E enquanto aquele negativo não acabar, aquele fogo espiritual energético vai ficar vibrando, consumindo, purificando toda aquela energia que está trazendo aí, né? Então, a magia divina não tem nada a ver com religião. Ela é fundamentada dentro de um mestre ascensionado, de um mestre que traz essa vibração para nós. Primeiro, aí a gente tem dois mestres sempre, né? O mestre terreno, que está encarnado, e temos o mestre que é o desencarnado, que é o que está lá em cima, né? Que cuida de toda essa egrégora da magia divina. Aqui na Terra era o mestre Rubens Saraceni, só que ele faleceu aí em 2015. O nosso querido e amado mestre Rubens Saraceni, ele fez a grande passagem e não está mais entre nós. Mas quem sustenta toda essa vibração é o mestre Seyman Ramsés Ie. Ele é o sustentador desse mistério. Dentro da Umbanda, nós chamamos de Ogum, 7 espadas da lei e da vida, né? Então, o mestre Seyman, ele descia a sua vibração dentro da linha de um orixá e se mostrava dentro da Umbanda sagrada trazida pelo mestre Rubens Saraceni, como Ogum, 7 espadas da lei e da vida, né? Então, tem uma conexão de magia divina, magia do fogo, com a religião de Umbanda? Tem uma base, né? Mas a estrutura, né? A estrutura dela é a mesma, só que ela não precisa ter a Umbanda para você ser mago, né? Para você ser mago, você não precisa ser umbandista. E para você ser umbandista, você não precisa ser mago. Então, não existe uma obrigatoriedade da união das duas. Então, dentro lá do Agni, dos cursos que nós oferecemos, nós já atendemos hindus, nós já atendemos católicos, kardecistas, pessoas de diversas religiões que fizeram a magia divina ou fizeram o curso de magia para se tornar magos e magas, ou foram atendidos na mandala. Os crentes, o pessoal aí dessa religião, né? Da religião protestante, muitas pessoas também vieram aqui, kardecistas que não tem, que dentro da religião acaba faltando um lugar para descarregar suas energias, eles acabam vindo na magia divina para limpar, purificar sua conexão. Então, é muito bacana. É um trabalho bem interessante aí da gente estar trabalhando. E, o mais importante, a magia divina não briga com ninguém. Quando você fala de magia do fogo, o único que vai se queimar aí na magia do fogo são aqueles capetões, são aqueles pessoal aí das energias negativas que estiverem fazendo mal. Esses, perna para quem tem aí da magia divina. Mas, se não, briga com outras religiões, briga com
com outras pessoas, isso não existe. Teve um caso até interessante para contar, Marcelo, que foi nós tivemos aí uma visita de uma amiga que ela é uma das grandes sacerdotisas aí da Wicca. Ela é bruxa. Então, né, já começa a ficar aquele, nós temos um mago e temos uma bruxa, né? Eles vão se confrontar, como é que ele vai fazer esse negócio, né? E o filho dela, ele era formado em constelação familiar. E nós trouxemos para dentro do Agni a constelação familiar, né? E ele que fazia todo o trâmite, ele que fazia todo o direcionamento aí da constelação familiar. E numa determinada oportunidade, a mãe dele apareceu lá no Agni para pegar ele estava vindo lá de uma viagem e acabou encontrando com ele. E a gente estava com uma mandala aberta de magia do fogo. A mandala estava aberta e eu estava lá mostrando para o filho dela como que era a magia, como que ativava. Ele estava interessado em fazer o curso, em se tornar mago do fogo. Até, Marcelo, que essa senhora, ela falou assim, Marco, eu posso entrar dentro da mandala? Eu falei, claro. Você quer ver como é que é? Quer passar? Venha. E ela entrou dentro da mandala. Meu amigo, foi uma das coisas tão grandiosas que eu não esqueço até hoje. Na hora que essa mulher entrou dentro da magia, uma energia tão grande se expandiu, né? Foi uma coisa tão grande. Apareceu a deusa dela assim em cima dela, assim, ó, lindo, maravilhoso. A cigana dela chegou do lado dela. Uma vibração enorme. Eu fui começar a fazer o passo energético para ela, eu dei o passo para trás, né? E fiquei quietinho lá, não falei mais nada, só fiquei olhando. E aquela energia envolvendo tudo, né? E aquela energia batendo, envolvendo todo mundo. Eu falei, meu, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu só fiquei olhando. Sabe o que ela fez? Gratidão. Ela fez assim, ó, gratidão. Então, a gente sentiu uma felicidade tão grande que uma pessoa, uma grande sacerdotisa aí da Wicca, teve esse reconhecimento desse trabalho que eu estava fazendo, né? E a gente sentiu essa energia, teve essa troca, nós ajudamos ela. Então, são vivências que a gente vai passando, que a gente vai aprendendo aí, muito bacana, muito linda aí dentro da magia divina. E são coisas que aquilo que eu falei para você, a gente não precisa você não precisa ter soberba, você não precisa se achar melhor do que os outros. Nós, como magos, somos apenas instrumento da vontade divina. Quando a gente vai abrir uma mandala, seja para atender essa sacerdotisa da Wicca, seja para atender a pessoa mais simples do mundo, a gente sempre fala a frase, sempre conforme suas necessidades e merecimentos. Então, nós não somos nada, nós somos apenas aplicadores desses mistérios divinos e toda essa energia divina vai trabalhar em benefício das pessoas, em benefício de quem precisa, né? E o grau de magia do fogo é o grau primordial, é o primeiro grau dentro da magia divina, é o grau da magia do fogo. Você não pode aprender nenhum outro grau de magia divina se você não tiver esse grau de magia do fogo. Para você ver a importância desse mistério, que ele é a base sustentadora de toda a egrégora da magia, que é o fogo que purifica, é o fogo que transforma, transmuta todas as energias negativas. Ele que dá toda a sustentação e a segurança para a gente. É o fogo do seu lado positivo, né? Já pensou se eu chego para você, Marcelo, e falo assim, ó, eu vou mandar um fogo para você, uma magia do fogo, né? Se você falar isso para uma pessoa, para um leigo, né, eu vou fazer uma magia para você. O cara vai falar, pelo amor de Deus, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. O cara vai falar assim, vai ficar desesperado. Que magia é esse? Hoje em dia, se o cara fala para mim, eu vou fazer uma magia para você do fogo, Marco, eu falei, por favor, estou precisando, já faz aí. Faz aí que eu estou querendo aí. Estou precisando aí limpar umas energias aí estagnadas na minha vida aí, né? Então, você vai trabalhando, vai melhorando e aprimorando tudo isso, todas essas energias, né? Então, a magia, ela não briga com ninguém.
ela completa muito do que a gente faz, muito do que a gente aplica aí, ela completa muito bem as coisas. Nós tivemos aí no final de semana, acho que umas 3 semanas atrás, nós tivemos um encontro com o rapé. Com certeza você já ouviu falar, né? O negócio de assoprar o pozinho no nosso nariz, né? Então, nós tivemos esse encontro de rapé com um grande amigo meu, um sacerdote umbandista, que ele teve aí o contato com a medicina da floresta, e ele foi aplicar esse rapé dentro lá do espaço Agni Sagrado. E dentro desse processo, eu falei para ele, meu querido, eu posso abrir uma mandala? Posso abrir uma mandala do fogo aí aqui dentro desse nosso encontro, né? Porque você está na casa do Agni, né? Na casa do fogo divino. Ele falou, pode. Não, é até importante, porque dentro do rapé ter o elemento fogo é bem interessante. E eu peguei e falei, então tá bom. Fui lá e fiz uma mandala, abri uma mandala do fogo e ativamos dentro do rapé. E ele fez todo o procedimento lá, com os tambores, com os cantos, coisa mais linda, né? Assoprou aquele negócio lá no meu nariz, né? Ele falou assim, eu tenho um especial para você, Marco. Assoprou um de jurema, casca de jurema. Meu amigo, demorou aí, acho que 1 hora para eu voltar para a terra novamente, né? Deixou, falou assim, isso daqui é especial para você. E assoprou aquele negócio lá. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, no final do nosso rapé, ele realmente, até isso ele falou, olha, faz anos que eu pratico o atendimento, o passar o rapé, como eles falam, né? Eu já fiz várias vezes. Eu nunca senti uma energia tão forte, uma conexão com os mistérios divinos, com as energias divinas, com os mestres do rapé, tão forte como aconteceu hoje na sua casa, né? Então, ele falou assim, é muito importante esse mistério do fogo, é muito importante o elemento fogo dentro da medicina da natureza. E a gente conseguiu trazer, através da magia divina, através da magia do fogo, trazer esse complemento para o rapé. E foi sensacional, foi um negócio maravilhoso. Então, você vê que não há briga, magia divina não há ego, né? É você, se você se interessar, se você aplicar magia divina, se você buscar conhecer o que você está fazendo, você vai transformar muita coisa, né? Vai mudar muita coisa, muita coisa. É o que o mestre Rubens sempre falou, né? O mestre Rubens, ele veio aí, começou a dar a magia divina mais ou menos em 1999, quando ele começou a ensinar a magia divina para as pessoas, e ele foi ensinando esse curso, né? Foi ensinando, trazendo esse ensinamento, até que em 2001, dia 7/7/2001, foi quando ele formou o Colégio Tradição de Magia Divina. Então, ele vem sempre mostrando e trazendo esse ensinamento, levando isso daí. E isso daí vem crescendo até hoje. E as pessoas perguntam, mas por que que isso cresce? Porque funciona. É porque funciona, né? Eu lembro, eu conheci o Rubens em 2004 na Madras. E aí a galera da escola de Magus estava lá, né? Praticamente todo mundo que era do Rubens fez o curso. Que, como você falou, ele é o mais importante porque ele é a chave que te dá a base. Então você para de ser um cara que tipo não sabe nada e aí você consegue acender a vela, fazer o círculo, abrir a mandala, traçar tudo. E uma outra coisa bacana é que por estar geralmente assim desassociado do negócio da Umbanda, é que dentro dos exercícios que a gente fazia, né, eu fiz com o Alfonso o curso. A gente tinha aquele negócio que o cara incorporava e não era o caboclo, né? Aí o cara chegava e falava assim, porra, eu era um alquimista na outra vida, tá? Eu morri, tentava transformar chumbo em ouro, não sei o quê. Quando chegava e falava assim, não era um caboclo de Ogum, que ele ia no terreiro. Aí dentro da parte da magia divina, ele chegava e falava assim, não, eu fui um gladiador, né? O cara morreu em Roma. Então tinha essa coisa que você mencionou, né? Que não precisa estar atrelado na Umbanda para você fazer, né? Qualquer um, na verdade, as pessoas deveriam fazer, né? Quando começa qualquer experimento, porque ele vai te dar uma base, você não fica mais perdido em casa, né? Ajuda bastante, ajuda a melhorar muito a nossa base, a nossa estrutura. Quando você tem conhecimento,
você se torna mais seguro, né? Você não precisa mais esperar que outra pessoa resolva o seu problema, né? Você não precisa esperar, muitas vezes, que um dirigente, um padre, um pastor, alguém esteja disponível para você, para poder te ajudar em uma determinada situação. Você se torna um pouco independente, você se torna autoaplicável. É Então, isso aí. né, você acaba tendo essa ferramenta disponível sempre para você. Então, você vai ativando isso daí constantemente e vai sendo ferramenta dos mistérios de Deus. Isso não tem como. Teve um caso aí de meu pai, ele tinha um apartamento no Guarujá, bem no Guarujá, na praia de Pitangueiras, né? Então, Guarujá, Pitangueiras, era aquele negócio meio, né, classe média alta, tudo aquele negócio. E quando eu me formei na Magia do Fogo, a gente acabou ativando uma mandala, abrindo um espaço mágico na praia de Pitangueiras, num final de ano. Era final de ano e estava ano novo acontecendo e a gente acabou abrindo um espaço mágico e eu acabei chamando as pessoas que estavam presentes lá na casa, era grandes amigos da minha mãe, era acho que meus primos, minha própria mãe estava lá e a gente acabou fazendo, abrindo um espaço com vela dentro lá da praia. E acabei aplicando essa magia. Eu estava atendendo eles, quando estava quase acabando, falei, opa, pelo amor de Deus, graças a Deus, a última pessoa que eu estou atendendo aqui, na hora que eu olhei para o lado, começou uma galera a aparecer lá, começou as pessoas tudo vindo, não, a gente viu aí, o que é isso daí que você está fazendo aí? A gente sentiu uma energia. Eu falei, vem aqui, meu. E aí a magia tem uma grande facilidade que você não precisa só atender individualmente, você pode atender um coletivo, né? Você pode aplicar para um coletivo todo. Aí eu peguei, vem todo mundo aqui que nós vamos. Eu já estou cansado fisicamente, né? Fisicamente eu já estou cansado. Então vamos fazer um atendimento coletivo. Ativei a magia para o pessoal lá. Foi uma experiência bacana, né? Então você imagina assim, dentro de um Guarujá, dentro de uma alta classe, o cara fazendo magia naquela época, em 2006, né? Você falar um negócio desse, acho que você era até preso naquela época, não sei como é que era direito, mas acho que dava até para ser preso numa situação dessa, né? E o preconceito era grande, né? Tanto é que até interessante que dentro lá de Pitangueiras lá tinha um restaurante e eu fui jantar com meu pai numa oportunidade lá e eu cheguei para o meu pai e falei assim, ô pai, eu sou mago agora. Meu pai estava comendo, olhou para minha cara, abaixou e continuou comendo. Não, não expressou, não falou nada, nem falou assim, tudo bem, não está bem, não falou nada. Foi como se eu não tivesse pronunciado nada. Então, você imagina essa longa estrada que a gente vem aplicando esse trabalho da magia, né? Trazendo esse trabalho do Rubens para frente aí. É bem interessante, viu? A gente tem bastante historinha aí para contar. E hoje nós estamos falando em torno de uns 35 mil magos já formados da magia divina, né? Na magia do fogo, né? Que, teoricamente, como a primeira magia, acaba sendo na magia divina. 35 mil magos, então está crescendo, né? A egrégora está se formando, a egrégora está trabalhando, as pessoas estão se interessando, as pessoas estão sendo atendidas em mandalas, em magias divinas, e estão se interessando para os cursos, estão fazendo os cursos, né? E estão cada vez mais sedentas principalmente por essa possibilidade de liberdade, viu? Que a religião acaba te acorrentando, acaba te amarrando. Você tem que seguir alguns preceitos e se você não seguir aqueles preceitos, não vai dar certo. Você vai passar por uma situação, uma iniciática aqui agora, se você comer carne, não dá certo. Na magia divina não tem preceito nenhum. Inclusive, até eu falo para as pessoas, se você, eu posso beber, posso tomar bebida alcoólica e ativar magia? Pode, depende. Se eu tomar uma latinha de cerveja, eu já não consigo mais aplicar magia divina, porque minha mente já vai embora, né? Mas tem gente que toma uma caixa de cerveja e a mente dele continua intacta, não muda nada. Então, quando você fala de aplicar magia divina, de ativar, a nossa mente
é o grande portal, é a grande conexão, né? É a forma que você tem. Porque o que é um mago, na verdade, né? O mago é o manipulador dos elementos divinos. Então, eu aplico o elemento em meu benefício ou em benefício de quem eu precisar. Então, eu consigo concentrar esses elementos e aplicar em benefício. Então, para você ativar um elemento, abrir uma mão aqui e sentir a energia do fogo, você tem que estar com o seu mental concentrado, tem que estar com o mental aí tranquilo, para você poder levar e essa energia chegar às pessoas que precisam, né? Então, a gente vem aplicando isso daí, ó, a bastante coisa. E tem história para contar aí, viu? Tem um monte de história aí para falar aí sobre magia divina, né? E os casos são os mais legais, né? A gente começa, uma das primeiras perguntas que a gente faz essa aqui já é entrevista 220 quase, né? E eu perguntei para todo mundo antes que eu vou perguntar para você também, né? Então, na tua opinião, na tua definição pessoal, o que é magia? Magia é aquilo que eu falei, né? Magia é você ativar os elementos. Magia é você poder ativar esses elementos naturais em nosso benefício. Então, hoje em dia eu quero tomar um banho de mar, né? Quero tomar um banho, eu estou estressado, eu passei um dia conturbado, eu quero tomar um banho de mar. Onde é que você vai tomar um banho de mar agora? Na verdade, eu estou falando aqui de São Paulo, capital, né? Você vai lá em Santos, a água está suja. Você vai no Guarujá, tem água que está imprópria. Você achar um local, né, um ponto de força natural, limpo, né, virgem, para você entrar e sentir toda aquela energia maravilhosa, é difícil, né? Você encontrar uma mata virgem fechada, você encontrar algum campo limpo, sem ter ninguém fazendo bagunça, sem ninguém usando droga. Você vai numa cachoeira, o cara está usando droga, o outro está bebendo álcool, o cara está se embriagando com cerveja. Quer dizer, como é que você vai se conectar a essas forças naturais, né? E o nosso corpo precisa, nosso ser, nosso espírito, nossos 7 corpos, um dos nossos corpos é elemental. E ele precisa dessa energia elemental para continuar vibrando positivamente para a gente. Então, quando eu falo em ser mago, em magia, é você conseguir ativar esse elemento e trazer esse elemento. Então, eu não consigo chegar numa cachoeira, mas eu posso ativar uma magia das pedras, uma magia do fogo dentro dos mistérios do amor e ativar toda essa energia como se eu estivesse dentro de uma cachoeira. Então, o mago é isso daí. O mago é manipular elementos, ativar elementos em seu benefício. Não precisa sair para essa natureza horrorosa aí que a gente tem aqui nas metrópoles, né? Nas grandes metrópoles, mas você poder se conectar. E o que está acontecendo com as pessoas? Principalmente as pessoas que vivem na grande metrópole, que vivem aí no centro da cidade, onde é tudo cimento, onde é tudo concreto, as pessoas estão adoecendo. Cada vez mais estão adoecendo. Por quê? Porque não tem contato com a natureza, não tem contato com essa energia natural. E a energia natural, os elementos, é o ponto fundamental para a gente. É o ponto que dá toda a sustentação energética, espiritual, mental, vibracional. Todos os nossos corpos são através desses elementos. E isso faz a grande diferença. Então, magia é você poder ativar esse mistério. E hoje em dia, se o cara fala assim, eu vou fazer uma magia para você, eu falo, obrigado. É isso que eu falo, Marcelo. Isso daí. Eu tenho uma pergunta do Ramon Bernardi, falou: você podia explicar melhor como é que funciona esse negócio de abrir a mandala, ativar a magia? Vamos lá. Então, quando você trabalha dentro dos mistérios, eu vou falar dentro dos mistérios da magia divina, tá? A qual eu fui proposto aqui para estar trazendo esse mistério. Então, quando você abre um espaço mágico, um espaço magístico, um espaço de magia. Então, você consegue abrir como se fosse um portal, né? Como se fosse, não, é um portal divino de conexão. É um portal teúrgico que faz essa conexão com as forças divinas, com as forças de cima. Então, quando você fala de abrir uma mandala, é você abrir o espaço físico e ativá-lo e abrir esse mistério para se conectar com as forças divinas. Isso é ativação.
E para que você faça isso, você precisa ter outorga, você precisa ser iniciado nesses mistérios, ser reconhecido perante esses mistérios, para que eles possam olhar para você e ver, não, esse cara aí tem a outorga, então ele pode abrir um espaço mágico em benefício dele ou de quem precisar. Isso e tem que ter conhecimento, né? Por isso que eu estou falando aí durante essa entrevista que um curso de magia aí é de 5 meses, para você entender toda a escrita mágica, toda a escrita simbólica, tudo que é trazido, né? Se eu desenhar dessa forma, qual é a força que eu vou estar ativando, qual o mistério que vai estar sendo aberto. Então, a gente tem aí um tempo grande do curso só ensinando escrita mágica. Tem gente que até fala, pelo amor de Deus, não vai acabar essas teorias? Fala, não, infelizmente, o curso de Magia do Fogo ele é maravilhoso, mas ele tem uma teoria muito grande para a gente realmente se aprofundar e conhecer principalmente sobre as escritas mágicas, para poder abrir espaços mágicos para o que você precisar. Não ficar só limitado. Eu vou fazer um espaço mágico para a prosperidade. Aí você pega um desenho do livro lá, desenha aquele desenho e ativa mentalmente aquele mistério. Vai acontecer? Vai. Se você tiver a mente boa, você vai ativar aquele mistério e vai acontecer. Agora, a partir do momento que você pode, sabe, tem conhecimento, você abre um mistério específico para uma determinada solução. É como se fosse um tiro certeiro, um tiro de sniper, né? Vai aquele bem direcionado assim, ó, pum, vai direto ao que você precisa, né? Então é assim. A gente tem ajudado muitas pessoas. Inclusive, Marcelo, teve um caso que eu lembrei agora, que a gente teve um caso até de poltergeist, sabe aqueles negócios lá? Eu fui na casa de uma pessoa e ela falou assim, Marco, aqui na minha casa, as portas da cozinha abrem sozinha. Você já imaginou? As portas abrindo e o meu gato, fica tudo com os pelos em pé quando ele chega aqui na parte da cozinha, né? Fica um negócio complicado. O que você pode fazer aí, né? Eu falei, nós vamos ativar aí, vamos abrir um espaço mágico dentro da magia divina para recolher e trabalhar com esse mistério. Tudo bem? Ela falou, não, tudo bem, né? Era um prédio em Pinheiros, se não me engano, né? Tem muito prédio antigo lá, né? Apartamentos antigos. Então, muita gente ainda está lá presente, não de corpo, mas de alma, né? Então, dentro daquela casa lá daquela pessoa tinha alguém, um ex-morador, uma ex-moradora estava presente lá naquela casa. E nós abrimos um espaço com a magia divina e dentro do processo de ativação, de trazer energia, de envolver todo aquele fogo divino, a gente começa a ter uma clarividência maior e apareceu realmente uma bruxa, né? Aquelas bruxas toda verde, tradição, né? Tradicional, aquelas todas verdes apareceu bem na minha frente, assim, olhando para minha cara com raiva. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Continuei vibrando a energia do fogo, e fogo, e fogo, e fogo, e fogo, e fogo, e aquela energia foi mudando. Aquela pessoa começou a sair aquela cor verde, ela começou a ficar mais clara, né? Começou a ficar com um tom mais de pele mesmo, né? E ela estava com toda aquela boca enrijecida, ela começou a sorrir. E ela foi recolhida. Pum! Falei, caramba, meu, olha o que a gente pôde fazer, né? Olha o que foi feito aí. Coitada daquela senhora, coitada daquele espírito, devia estar lá não sei quanto tempo, não sei quantos anos preso lá, né? Deveria ter sido passada por como vamos dizer assim, um ritual fúnebre da religião a qual ela está ligada, né? Mas acabaram deixando para lá, acabaram não fazendo com ela. Mas a gente, graças a Deus, aí teve essa ferramenta aí e conseguiu ajudar. Hoje em dia a pessoa está maravilhosamente bem, o gato já não sobe mais os pelos, né? As portas já estão tranquilas, já não abrem mais. Então você vê que vai aplicando, vai ativando e esse fogo ele vai purificando, ele vai consumindo muito o que está à volta e ele se alimenta de energia negativa. Quanto mais energia negativa,
melhor. Ele vai consumindo, vai limpando, vai cortando tudo que tem à volta e vai trabalhando isso daí. É esse fogo espiritual. E a gente, infelizmente, tem medo do fogo, né? Certo? Quando você fala de fogo, a primeira coisa que você pensa, né, é destruição, né? Você pensa, não, aqui esse negócio aí pode me queimar. E quando você começa a perceber e entender que o fogo pode ser positivo também. O fogo, ele pode mudar a sua energia, ele pode trazer uma energia de vibração, de elevação, de crescimento, né? De dinâmica, trazer uma energia para você. Vou me ativar com fogo, vou ficar energético, né? Vou vibracional, né? Vou crescer. O fogo, ele é positivo. Infelizmente, seres humanos usam para destruição, bombas, pólvoras e tudo mais aí. Mas quando você pega esse fogo da lei, esse fogo da justiça purificador, ele vai consumir tudo que tiver. Então, se você é uma pessoa do bem, não tenha medo do fogo. Se você é uma pessoa do mal, tenha medo do fogo. É mais ou menos por aí. Eu tô a pergunta do Rodrigo. Ele fala assim: como é que a gente consegue encontrar o pessoal para ensinar a magia do fogo? Pessoa que mora, porque quem mora em São Paulo, depois a gente vai falar do Agni e tal, mas quem mora no Brasil, porque criou-se, tem a egrégora, ele tem até a carteirinha. O Saracen, ele vai passando a cadeira. Tipo, eu recebi do Alfonso, o Alfonso recebeu direto dele. Então, daí você tem uma garantia de que a pessoa está estudando e dentro da egrégora, né? Como é que alguém consegue achar essas escolas, assim? Como é que é a tua dica para procurar uma boa escola para aprender magia do fogo? Você tem que seguir a cartilha do Rubens, né? O Rubens, ele abriu o Colégio Tradição de Magia Divina. É o colégio do Rubens, né? Tem outras pessoas já começando a querer inventar, começando a querer abrir outras egrégoras, mas aí eu estou, todo que eu venho, todo esse suporte é dentro do Mistério do Rubens, que é onde a gente viu o resultado, que a onde gente conhece e sabe que funciona. Então, como é que a gente consegue ter certeza de que o cara viu anunciado, curso de magia do fogo e tal? Como é que dá para a pessoa que está escutando ter certeza de que está dentro da egrégora? No site do Colégio de Umbanda, de Colégio de Magia Divina. No site do Colégio da Escola, lá você vai, Colégio de Magia Divina, Colégio de Magia, vai aparecer lá o Colégio de Tradição de Magia Divina. E tem lá a relação dos magos e iniciadores da magia divina, tanto em todo o Brasil, como também fora do Brasil. Quem está morando fora, aí que está seguindo aí fora, também tem. Aí, se não me engano, Estados Unidos tem, Portugal tem. Tem o pessoal de fora aí já levando a magia divina em outros países. Então, você já tem um certo suporte em relação a isso, né? Se bem que o site não é muito indicado porque ele fica muito defasado, né? Acaba não tendo acompanhamento direto. Mas liga no colégio, que aí o pessoal lá vai falar, não, essa pessoa que está oferecendo o curso de magia do fogo, ele é credenciado no colégio. Porque quem vai te credenciar, quem vai te dar o certificado, não sou eu. Quem dá o certificado é o colégio. Então, todo o processo, toda a aplicação da magia divina é baseada dentro do que o mestre Rubens falou. Porque aí eu tenho o respaldo do mestre Seiman. Se eu fizer direitinho, eu tenho a sustentação do mestre ascensionado aí, que é o mestre Seiman. Agora, se eu começar a querer aplicar magia divina e começar a querer colocar lá uma canela de urubu, querer colocar né, usar umas velhinhas pretas, alguma coisa assim nesse sentido, você pode fazer? Pode. Ninguém vai te impedir isso. Só que aí você fica sozinho na praia, né? Aí cada um. Ema, cada um com seus problemas. Mas é quando a gente importante fala de realmente... explicar esse negócio de egrégora mesmo, porque o pessoal de fora, né? O cara não está acostumado. Né? Egrégora... Quando você está fazendo a magia, não é só você, né? Você está dentro de um espaço com as entidades de lá, né? Porque por você ter feito a iniciação dentro do colégio, você está na egrégora do colégio, né? Isso que eu acho que é importante pontuar. Isso é importante. Essa egrégora de magos, de 35 mil já magos do fogo formados na egrégora. Então, você tem uma egrégora onde todos pensando no mesmo objetivo, todos dentro do mesmo ensinamento, dentro da mesma ideologia. Por isso que se chama-se egrégora.
É um ciclo fechado de nós, né? Então, quando eu abro, o que é interessante muito é isso. Eu abro uma magia divina, abro um espaço mágico, eu aplico para mim, aplico para minha família, para quem precisar, mas eu aplico também para a egrégora. Então, essa magia divina envolve toda a egrégora. Aí tem o outro mago lá que está abrindo lá em qualquer lugar, ele já manda para toda a egrégora. Então, vai formando esse nome, né? Fica até difícil você traduzir esse nome, porque é uma egrégora, né? É um grupo, né? Um grupo fechado, com todo mundo pensando nesse mesmo objetivo. Então, você faz parte dessa egrégora. E é sustentado energeticamente pela egrégora, pela força, pelos mistérios, pelos os tronos divinos, a qual estão ligados a essa egrégora. Porque cada iniciação, você é apresentado ao Senhor, por exemplo, você vai, a magia do fogo, você é apresentado ao Senhor e Senhora dos mistérios do fogo. E as divindades sustentadoras desse mistério do fogo. Né? Então, o cara olha assim, você já tem aquela marquinha, né? Como o Rubens falava, você tem um símbolo cravado no seu espírito, na sua alma, né? Aquele símbolo mágico do mistério do fogo. Então, quem olhar vai falar assim, pô, esse cara é iniciado, esse cara tem a marca. Então, né, eu posso ficar tranquilo. Exatamente. Né? Então, cada vez que você ativa esse mistério, essa marca, quando ativa esse mistério, essa marca se ilumina, né? Abre toda essa energia. Então, eu vou atender, o Marcelo está na minha frente, vou atender ele na magia do fogo, ele está dentro de uma mandala. Na hora que eu ativo essa energia, né, quem tiver do lado dele, que energia negativa que tiver do lado dele, não vai ver o marco na frente dele. Ele vê um mago, né? Ele vê só a luz vibrando. Ah, eu não sei se era o marco que estava lá, eu sei que era uma luz vibrando que chegou envolvendo aquela pessoa, né? Então, essa egrégora sustenta todos nós aí, trazendo toda essa energia para a gente. É lindo, é maravilhoso. Magia do fogo, eu sou apaixonado, né? Porque eu fui fazendo vários estudos pessoais meu. Então, dentro da religião, eu acabei entendendo que eu sou filho de Xangô, né? Então, quando você fala do mistério da divindade Xangô, ela está diretamente relacionada aos mistérios do fogo. Então, quando eu trabalho com esse fogo, eu já me sinto em casa, né? Sinto, né? O papai está junto aí nessa história aí, né? Então, você já tem uma afinidade. E o Rubens traz aí diversos graus, né? Nós estamos até agora falando de mistério do fogo, mas ele trouxe aí 77 graus de magia divina. 30 graus estão abertos hoje, né? 30 graus estão abertos para serem aprendidos e para lecionar, mas ele abriu 77 graus. Então, nós temos magia do fogo, magia das pedras, magia das ervas, magia dos gênios, magia dos anjos, magia das espadas, magia dos dragões, magia das esferas, e assim sucessivamente aí, vários graus. Mas o mais importante, o mais lindo de todos é a magia do fogo. Principalmente que é a simplicidade, ele é o primeiro, né? Com ele você se garante. Aí depois o resto é aprimoramento, né? Sim, é um A gente complemento. estava conversando antes de gravar aqui, me fala um pouquinho dos teus livros. Com todo esse trabalho dentro da magia divina, todo o tempo que eu não tive na religião, dentro da magia das aplicações, começou a me abrir essa capacidade de escrever, né? De clara audiência. Então, eu comecei a escrever livro. Primeiro, agradecendo a Umbanda, né? Agradecendo por a Umbanda ter me trazido uma mudança drástica na minha vida, porque eu era uma pessoa que sofria muito espiritualmente na minha adolescência, na minha infância, de perseguição, energia, de espíritos e tudo mais. Então, eles já me deram um apoio muito grande. Então, eu comecei a escrever livros. O meu primeiro livro que eu escrevi foi Diário de um Umbandista, a saga rumo ao sacerdócio. Então, eu trouxe bem a base para quem quer realmente ser umbandista e conhecer desde o momento que você entra na Umbanda até você se formar sacerdote, falando sobre as entidades, sobre os orixás, sobre todas essas conexões de energias, qual orixá que está relacionado a qual, orações para todos esses tronos divinos, né? Então, a gente vai explicando detalhadamente os guardiões, guardiãs, Exus, pombagiras, tudo relacionado dentro disso daí. Então, foi
O primeiro livro que eu escrevi e que eu trouxe aí para gente. E tive uns outros livros, né? Um que agora tá estourando, Marcelo, que é o Orações Umbandistas. Olha. Dentro da Umbanda Sagrada, dentro da Umbanda de Rubens Saraceni, nós falamos de 14 orixás de direita. 14. Né? E 4 orixás de esquerda. Essa é o padrão que o Rubens trouxe para a gente, que foi revelado, mostrado sobre essas energias aí. Então, eu fiz um livro, um pocket, um livro de bolso pequeno, que você tem todas essas 14, mais 4, 18 orações divinas. Então, a pessoa pega aquele livro assim, ele abre como se fosse um oráculo, ele abre aquela, põe na testa, abre aquele, já se conecta, né, como se fosse um oráculo na pessoa, na pessoa não, na divindade que ele precisa se conectar, que ele precisa ter aquela informação, aquela energia para aquele determinado dia. E com essa situação da pandemia, com essa situação aí que está todo mundo em desequilíbrio mental, né? Todo mundo com sentimento à flor da pele, nossa, isso daí cresceu. Porque o carro-chefe era o meu terceiro livro, que era o Guardião Exu Capa Preta, que era um livro que eu falei sobre os mistérios do Baixo Astral. Guardião Exu Capa Preta foi o primeiro, né? Todo mundo quer falar com o Exu, né? O cara só quer falar com o Exu. Então, era o que estourava. Aí o Orações Umbandistas começou a crescer e começou a avançar aí dentro da quantidade de livros vendidos aí para a gente, né? Então, a gente foi escrevendo. Eu até tinha acabado me prontificando a escrever sobre cada uma das linhas. Então, eu escrevi sobre a Umbanda em geral, escrevi sobre o Exu Capa Preta, tem um livro meu sobre o Pai João de Minas, Caminhos de um Preto Velho. Então, até estava me interessando sobre falar sobre cada linha, né? Abrir sobre o ministério de cada linha. Mas, com o do Preto Velho, acabei meio que me decepcionando, meio que me ficando desgostoso da parte literária. Porque as pessoas, eu não sei, cara, as pessoas não têm mania de ler livro, as pessoas não gostam de ler livro, né? Nas análises que a gente foi ver, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o pessoal do sul do país lê muito. Então, eu acho que assim, 80% dos livros que eu vendi é tudo para a região sul do país. Se você pegar mais região centro-oeste, nordeste, norte, nossa, contar nos dedos a quantidade de livros que foram vendidos para lá, né? Então, tem isso acabou ficando um pouco desgostoso. Aí acabei dando um tempo, né? E aí com essa paixão que eu tenho pelos mistérios do fogo, com essa conexão do Agni, do espaço Agni, da energia do fogo, eu acabei escrevendo um último livro que foi A Ordem Agni, que foi falando sobre essa energia do mistério do fogo, tem várias ativações lá, magia aplicações, né? Os elementais, falando sobre cada um dos elementais, gnomos, duendes, a conexão com eles, as fadas, ondinas, e falando dessa conexão, né? Mostrando isso daí. É um livro bem interessante, dava para fazer uma live só falando sobre ele, sobre essa nossa conexão que nós temos. Que nem eu, já falei, sou filho de Xangô, energia do fogo. O meu elemento essencial, meu elemento reclamante, a qual está comigo toda a minha vida, é o fogo, né? Então, quando você conhece o seu elemento natural, quando você conhece a sua energia elemental, você consegue desbravar tudo que você precisa na vida. Então, olha que coisa maluca. Você vê, uma pessoa do fogo, com a energia do fogo. Então, o fogo é dinâmico, né? Você vê que eu não paro, a mão agitada e falando, não paro de falar. Por quê? Porque é o fogo. O fogo é dinâmico. E aí, quando eu fiz 18 anos, 19 anos, há muito tempo atrás, quando eu estava com 18, 19 anos, eu fui trabalhar num banco, Marcelo. Putz. E aí, eu entrava às 9 horas da manhã e saía às 5 horas da tarde daquele banco, dentro de uma sala fechada. Você já imaginou? Fica louquinho, fica doidinho. Você fica doido. E era uma briga lá em casa, né? Mas como? Você é vagabundo, você não gosta de trabalhar, você não quer nada com nada.
como é que não pode, como é que não sei o que lá. E eu falo, meu, eu sou doente, cara, como é que pode? Eu não consigo, faltava 5 minutos para dar 5 horas, eu levantava e ia embora. Eu não conseguia ficar mais 5 minutos. Cara, não, mas espera dar o sinal, aí espera o horário. Não, meu, 5 minutos já dá diferença, já levantava e ia embora. Então, nesse nosso entendimento das nossas energias que eu falei, né, você ter uma forma de você ativar esses elementos em seu benefício é importante. Você se ligar a eles, saber qual é o seu elemento, né, saber qual é a sua energia. E hoje as pessoas estão perdendo muito da sua prosperidade por causa disso. Porque a pessoa muitas vezes é do elemento água, por exemplo, que é a energia de sentimento, emoções, né? O cara vai dirigir caminhão, por exemplo, o cara né? Não tem, né? Não vai conseguir prosperidade nunca na vida nesse sentido, né? Ele precisa se conectar a alguma coisa que está relacionada ao seu elemento, né? Então, você usar a magia nesse sentido abre muitas portas e umas oportunidades, que você consegue se entender, aprender, melhorar, né? Saber qual é o seu trabalho. E esse livro, A Ordem Agni, traz muito disso daí. Tudo que eu sofri, tudo que eu passei, hoje eu levo, né, no livro para as pessoas não passarem aí o que a gente passou aí nesse sentido aí. Acho que é por aí, viu? Fantástico isso daí. Então, a gente já quase chegando no finalzinho, tem ainda a última pergunta. O pessoal pedindo assim, pô, como é que eu te acho, tudo tal. Calma, eu já vou perguntar para ele, vai estar tudo aqui embaixo, na ordem certinho. O pessoal pergunta assim, a última pergunta que conselho que você daria para alguém que está começando? Eu já sei qual que é, faz a magia do fogo, que é o mesmo que eu dou. Mas, além desse conselho, que outro conselho você daria para alguém que está começando? Que a galera que escuta a gente gosta de ler. Tá? Eles estão vindo atrás, tanto que a gente fica aqui 2 horas conversando, e detalhado e profundo e tal, e a galera acompanha, né? Acho que é o único canal do YouTube que está nessa profundidade, essa pegada agora, né? Sim, legal, Então, ótimo. conselho que você daria para o pessoal que está começando? E depois eu tenho uma outra pergunta, né? Que como é que foi durante a pandemia? Porque a galera que está escutando agora está todo mundo trancado em casa e tal. Vocês ficaram com o Agni fechado, né? Durante bastante tempo, já está voltando a funcionar. Fechado nada, o Agni ficou aberto. Atendimento individual, né? Individual. Tivemos vários casos de ajuda a pessoas que chegavam com familiares aí com Covid, né? E a gente conseguiu salvar muita gente dentro do uso da magia divina, aplicação das magias divinas, salvamos muita gente aí que nos pediu ajuda com problema de Covid, que estava internada, pessoas que estavam entubadas, né? Conseguimos chegar numa aplicação muito bacana, ajudando muita gente. E com toda essa situação de Covid, de pandemia, as pessoas começaram a ficar loucas. E muito mais, aumentou muito o nosso trabalho. É bom por um lado, vamos dizer assim, é bom por um lado que teve movimento, mas por outro lado, as pessoas começaram a ficar muito mais doentes mentalmente, emocionalmente. Então, cresceu, o movimento do Agni foi muito maior. Foi até interessante que a gente, durante a pandemia, a gente estava com uma turma de magia divina. E a gente estava lecionando a magia divina e a gente continuou tudo sempre seguindo os protocolos, tudo rígido, espaçado, tudo mais, né? Seguindo. Até que chegou um momento lá que o governador ele falou assim, agora está fechado mesmo, né? Que chegou no, se não me engano, era a fase roxa, se não me engano. E aí a gente ficou 2 semanas sem dar aula. Durante todo o processo que as pessoas iam no Agni, na magia do fogo, lá aprender magia do fogo, ninguém pegou Covid. Quando ficaram as 2 semanas em casa, parada, teve 3 casos de Covid. Então, você vê como a importância da nossa vibração é muito grande. Se você está numa vibração positiva, coisas positivas acontecem à sua volta. Se você está numa vibração baixa, coisas negativas vão acontecer à sua volta. A importância disso, que é o que você perguntou. Como que a pessoa deve aprender a começar? Eu indicaria que a pessoa buscasse um atendimento comandado, que ela passasse por um processo de atendimento comandado. Eu acho que é fundamental. Eu ficar 1 hora, 2 horas falando para mim, é um prazer. Vou ficar falando para você aí o tempo que você quiser, a gente fala. Mas a pessoa precisa sentir.
ela precisa ver como ela entra de uma forma e já sai de outra forma, né? Como ela muda a vibração dela, muda a energia dela, muda, né? A pessoa começa a ficar mais leve, ela sente leveza, tranquilidade, porque deixa toda aquela energia estagnada para fora. Então, é um caminho bacana aí a ver na prática como acontece. Ou procurar os livros do Rubens, né? O livro O Guardião, O Cavaleiro da Estrela Guia, né? São livros... E o outro lado, o Guardião, lá que eu esqueci o nome dele. Guardião da Meia-Noite. Guardião da Meia-Noite, isso. O Rubens já passou mais de 1 milhão de livros vendidos. Então, são esses dois livros. O Cavaleiro da Estrela Guia e o Guardião da Meia-Noite são imprescindíveis para você conhecer mesmo e saber a história do Rubens, né? Qual é o objetivo, qual é a base de tudo isso. Aí tem diversos outros livros para você ler e aprender sobre esses mistérios aí, né? Tem o Rubens, ele chegou ele tem quantos livros aí? Eu até tinha anotado aqui. Putz, era um monte, eu lembro que ele tinha ainda, teve uns que ele escreveu, ainda não terminou, não tinha terminado, depois ele faleceu, e o Wagner estava, mas aí o Wagner faleceu também. Ele tem 50 livros e 30 inéditos que ainda não foram revelados. Ele escrevia de uma talagada só. Eu lembro o processo dele, ele sentava assim, escrevia, aí ele via com os manuscritão, né? Porque eu lembro lá da Madras, o Wagner trazia os manuscritos e mostrava às vezes em loja. Então tem muita coisa ainda para sair, né? Ainda que está sendo trabalhado. Eu acho que a Umbanda vai muito longe ainda. Só está começando. Esses 35 mil é só o comecinho. E ele foi grandioso em abrir para que outros magos pudessem iniciar, né? Não tem ninguém, né? Às vezes existe uma dúvida, quem é o sucessor do Rubens Saraceni? Não existe. Não adianta falar é fulano, é Beltrano, não tem nada disso. Ele fala que ele já dizia que queria montar um legado. E as pessoas, quem estiver mais perto de você, faça com aquele mago iniciador. Ele vai estar pronto para te ajudar a trazer a magia divina, né? Então, esse é o grande diferencial do Rubens para mim. O currículo é o mesmo, né? Tanto quem estiver te assistindo, por exemplo, o cara está lá em Fortaleza ou em Lisboa e ele for fazer o curso, é o mesmo curso que tem no Agni. Essa é a beleza, né? Você tem uma base. A história do McDonald's. Você vai para o Japão. Eu não gosto de comida japonesa. Aí eu vou para o Japão. A primeira coisa que eu vou olhar é o McDonald's, porque eu sei que se eu chegar lá no McDonald's, lá eu vou pedir um Big Mac, vai ser 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, um pouco de leite. Então, você já sabe que é aquilo, né? Então, é dessa forma. O Rubens, ele traz todos os ensinamentos apostilados. Então, ele fala assim, na primeira aula você vai dar isso, na segunda aula você vai dar isso, na terceira aula você vai dar isso, e na quarta aula você vai dar isso. E sucessivamente. Então, já dá toda uma doutrina já para as pessoas já ir vivenciando a magia trazida pelo mestre Seiman, né? Pelo Seiman. Ele traz isso. Ele traz essa base para a gente. Então, às vezes, o começo da magia é meio maçante. Você vai ver a primeira aula, a segunda aula, você vai falar, meu Deus do céu, eu acho que eu não vou voltar mais para esse negócio, não. Mas é meio que de propósito, né? É meio que vai separando o joio do trigo, né? Vai peneirando. Então, o cara chega lá, você forma uma turma aí, de 10 pessoas, 7 se formam, né? Existe um corte natural aí, né? Perde em torno de 20% a 30% dos alunos. Normal, faz parte aí do mistério, não é todos que estão preparados, né? Mas agora eu entendo, né? Com esse negócio da pandemia hoje, eu entendo, porque no começo eu falava, o Rubens está louco, cara. Ele está abrindo magia para qualquer um. É só você fazer a matrícula que você se torna mago? Pior que é. Isso que é pior. Você consegue ativar mistério quando você faz o curso e se inicia nos mistérios. Mas aí, quando eu vejo hoje uma situação de pandemia como nós estamos vivendo hoje, eu falo, meu Deus do céu, devia ter aberto mais pessoas
antes, né? Já ter feito mais pessoas aí estar junto hoje para praticar. É interessante, viu? É uma coisa que a gente vai, com o passar do tempo, você vai aprendendo, né? Vai vivenciando, vai sentindo essas energias. Você vai falar, meu, o cara tinha razão. Antigamente ele foi muito massacrado por isso. Uma vez, É. infelizmente, eu tive a pachorra de ouvir um dirigente, um dirigente religioso falar assim, meu, como é que você pode transformar uma mulher numa maga? Mulher tem que ficar atrás do fogão, não sendo maga. Você fala, caramba, cara, o cara é dirigente espiritual, o cara cuida da religiosidade de muitas pessoas, né? E aí você vê a magia divina abrindo as oportunidades tanto para homem quanto para mulher da mesma forma. Hoje, por coincidência, né, eu estou aqui como homem falando, mas tem muitas magas iniciadoras que estão aí fazendo lindos e belíssimos trabalhos, ajudando muita gente aí, aplicando isso daí para quem precisa, né? Trazendo essa força da magia para quem precisa. Mas tem que conhecer, tem que trazer para você, porque, infelizmente, dentro da religião, as pessoas acabam boicotando a magia divina por causa dessa facilidade que ela dá para a gente. E preguiça, né? Porque o cara deixa tudo na mão do guia. Ah, eu vou lá e os médios, guia, né? Fazendo a porra da magia. Você consegue na tua casa com as velas e tal, você não precisa depender da entidade. Claro, ajuda, é maravilhoso, é perfeito, mas você ganha aquela primeira base, né? Uma linha de defesa dentro da tua casa. Isso, Marcelo, mas você falou perfeitamente, cara. Você vai aproveitar o guia, que já fala guia, guiar, né? Orientador, você vai usar ele para isso mesmo, para o que ele é, e não para ficar limpando sujeira das suas próprias cagadas. É nesse sentido. Quando você tem a magia do fogo, você passa, se limpa Você não a faz. energia densa e você vai permitir que a entidade vai conversar com você num outro nível, num outro patamar. Você muda. Eu convido vocês a passar numa mandala e depois de falar com uma entidade de luz que vocês vão Porque é a entender diferença. o que eu estou falando. Há muita A diferença conexão, mesmo. o que vai falar, você vai estar preparado melhor para ouvir o que ela tem para trazer para você, vai entender, né? Senão vai ficar lá, você chega lá numa entidade de luz, o médium tem que ir até o terreiro, a entidade vem lá de Aruanda, vem lá dos mistérios divinos, todo um preparo para chegar e incorporar numa pessoa. Aí chega uma mulher e fala assim, será que meu marido está me traindo? Ah, meu, você está de brincadeira, né? É menosprezar uma entidade de luz. Para mim é isso daí. Você tá desrespeitando uma entidade fazendo uma pergunta dessa. Você tem a chance de conversar com o cara, de trazer um monte de conhecimento e pergunta da dor no pé do. Mas o bom é que o pessoal, pelo menos quem escuta a gente aqui no podcast, já está nesse caminho, né? Então já é meio caminho andado. Eu recomendo também. E a última coisa, Marcos, para a gente fechar, que a gente já está finalizando, como é que a gente acha o Agni? O Agni está em todas as redes sociais, Espaço Agni Sagrado. Temos tanto no Facebook, Instagram, canal do YouTube. Pode procurar Espaço Agni Sagrado que você vai achar a gente lá. Trabalho que a gente faz, eu dentro da magia divina. A minha esposa, Érica Vasques, que é a nossa terapeuta holística naturalista do Agni. A parte de ervas é com ela lá. Aí ela é especialista, né? Naturopatia, fitoterápico, aí conversa com ela lá, que ela tem bastante coisa aí para passar para vocês. Né? Então, é aí que vocês acham a gente. Estamos aí na Freguesia do Ó, aqui na cidade de São Paulo, com as portas abertas aí. Entrar em contato, estamos à disposição. Maravilha, Marcos. Queria te agradecer muito pelo teu tempo. Foi uma explicação brilhante, clara do que é a magia do fogo. E achei legal que agora ficou gravado. Então, próxima vez que o cara me perguntar o que é e tal, eu só mando assistir aqui. Na verdade, essas entrevistas têm facilitado muito a minha vida. Porque os caras mandam aquelas perguntas assim, o que é Telema, o que é não sei. E aí eu já estou entrevistando a galera e falo, vai falar com o cara. Vai ver. Ou vai ver o vídeo, né? Vai ver o vídeo, né? Já que não lê mais, né?
Tá, joia. Deixa eu agradecer. Eu vou abrir a câmera aqui para a gente bater papo com você. Deixa eu só despedir do povo. Então, se você assistiu a gente até agora, então não esquece, segue o canal, ativa aqui para você receber notificação dos próximos vídeos. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.